a inteligência artificial ela é um fator, digamos, de aproximação das gerações, porque quando você começou, a tecnologia era uma coisa mais do jovem que tinha que saber alguma coisa de programação. Lembra que o computador era o sistema DOS ainda, né? Exato, Você tinha que fazer comandos para entrar no programa exato. e hoje não, tudo é muito amigável e a tecnologia tem trazido a inteligência artificial para um patamar fácil para todas as gerações. Você não acha que para esses executivos que são mais experientes, isso não foi um breakthrough? Eu acho que foi. Eu acho que a tecnologia aproxima assim as gerações. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado em algum momento para saber como a tecnologia ela também te distancia do conhecimento, ou seja, do estudo, porque ela facilita algumas coisas, mas te distancia de outros. A gente falou, acho que a Cláudia falou sobre isso, que o papel do advogado júnior hoje, ele muda drasticamente para um advogado que começa a trabalhar hoje nos grandes escritórios. O Edu está fazendo menção a uma gravação de Money Report TV e a gente teve outros participantes, entre as quais a advogada Cláudia Securato, e ela Isso. fez esse comentário. E assim, eu achei interessantíssimo o que ela disse. E isso muda realmente, mas você começa a perceber que algumas pessoas abusam do uso da tecnologia em relação a como se trabalha com ela. Obviamente que eu acho que tem que usar realmente, eu acho que tem uma perspectiva muito boa em relação a alguns setores de uso da tecnologia, mas eu não acredito que ela substitua a mão de obra e que não que vá abalar o mercado, vá causar alguma disruptura em relação ao emprego, etc. Eu acho que muda como você vai se formar e como você vai se preparar para aquilo para os próximos anos. Já que a gente está falando de gerações, eu queria retroceder para o Eduardo, mais jovem. Como é que foi o início desse mercado de tecnologia? O que você esperava naquele momento e como é que você chegou ao data center? Então, eu trabalhei sempre não, mas trabalhei na Xerox, trabalhei na Morrow, duas multinacionais americanas, um do setor reprográfico e outro do setor de autopeças. Depois eu fui para o mercado de telecomunicações, eu acho que em 98 eu fui para a TES, participei do startup do lançamento da TES no interior de São Paulo, depois eu passei por Intelig, Divio, até chegar a Ponto Condomínio no Rio de Janeiro, que era uma empresa do JP Morgan e da Votorantim Venture Capital. A mudança foi drástica, porque assim, eu passei os data centers na época, em 2002, especialmente 2001, 2002, eles eram data centers de 300, de 3, 1 megawatt e meio. Os andares tinham 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. Hoje um CAGE tem 300 metros quadrados. E os nossos data centers eram horizontais, não eram verticais. Então isso era verticais, não eram horizontais, eram prédios que a gente fazia porque a manutenção daquilo era muito cara e os preços de telecomunicações também eram muito caros. Hoje essa relação mudou drasticamente. Eu vi esse mercado se transformando paulatinamente, o consumo de energia subindo, o consumo de telecomunicações subindo, os preços de telecomunicações sendo adequados porque eram caros no início. Isso inviabilizava os data centers. Nós passamos, eu lembro, de 2002 a 2004 vendendo muito pouco. Em 2004 que o mercado começa a se recuperar da bolha da internet e começa a crescer. Se nós pegarmos os gurus da internet que propagandeavam a internet ali em 2001, 2002, eles diziam que ninguém mais iria ao supermercado em 2004, 2005, que as compras seriam online e que os shopping centers acabariam. Isso, obviamente, que não se consolidou, mas mudou muito a relação comercial com os sites inicialmente, depois com as mídias sociais. Então eu passei por todos esses momentos e é muito engraçado a gente estar falando de gigawatt hoje, né, nos data centers. Então essa transformação foi muito grande. O mais difícil foi acompanhar os jovens, né, e as transformações. Mas, para minha sorte, oferecer infraestrutura não exige um conhecimento muito profundo de software, etc.
mas exige um conhecimento muito profundo das relações comerciais com o mercado e da estratégia de abordagem, porque parece simples, né, você oferecer data center, que é espaço, energia elétrica, mas formar ecossistema e estudar como as empresas se interconectam, como o mercado, por exemplo, hospitalar, o mercado de healthcare, ele se interconecta, é difícil. E a gente tem esse ecossistema dos laboratórios interconectados com os hospitais, com as empresas de análise, etc., e com softwares de gestão. Então a gente conseguiu fazer com que isso proliferasse, assim, isso crescesse dentro do Brasil. Assim como, se você pegar as lojas de varejo, com as estruturas de meio de pagamento. A gente começou trazendo as estruturas de meio de pagamento para atrair as empresas de varejo. E foi um sucesso isso, porque isso gera muita interconexão e isso nos dá uma margem muito grande. Porque no data center, há duas coisas que precisam ser levadas em conta para você fazer um estudo de margem, de EBITDA, etc. Ou seja, você rentabiliza a operação com serviços. Você não consegue ter uma rentabilidade muito grande só com construção civil, com real estate, mas com ecossistema. Como é que é o sales speech? Como é que é o discurso de venda? Porque eu tenho a impressão que antes, quando você começou nesse mercado, era hoje é outro, completamente totalmente diferente. Então, a abordagem ela é feita em cima de estudos hoje. Na minha época era na raça. Se o seu site cai muito, sua empresa cai, fica muito fora do... vamos levar a sua estrutura para o data center. Então era um discurso mais simplista. Hoje o que a gente faz, basicamente, a gente tem uma área de inteligência que faz estudos de determinados clientes para potencial interconexão, ou seja, ou sinergia com as empresas que estão lá dentro. A gente tem uma espécie de marketplace no qual a gente fomenta que as empresas se vejam dentro dos nossos data centers. Ou seja, se você tem uma empresa de varejo que está dentro do data center, ela precisa de uma empresa de meio de pagamento ali também. Ela precisa de um banco, ela precisa de um provedor de software, ela precisa de provedor de internet. Então a gente faz estudos em cima disso para atrair essa empresa para dentro dos data centers. Eu não tinha essa noção que você cria também ecossistemas dentro da plataforma. Sim, a gente cria ecossistemas, a gente fala do conceito sell side by side. Ou seja, se você é uma estrutura que está lá dentro e quer ofertar serviço para determinado cliente, a gente faz essa ponte. Então a gente cria ali um bus, né, uma condução dessas empresas para que elas façam negócio dentro dos data centers. Primeiro porque a gente gosta e segundo porque isso rentabiliza o nosso metro quadrado. Quanto mais interconexão eu conseguir vender, mais eu vou rentabilizar o meu data center e mais eu vou fidelizar essa base lá dentro, que não vai me enxergar só como um provedor de infraestrutura, mas como oportunidade de negócio. Isso deve ter vantagem em termos de dinheiro e, ao mesmo tempo, em termos de rapidez também. Com certeza, e você tem muito menos pontos de falha. Se você fizer essa interconexão pelas ruas, você está sujeito a rupturas de fibra, a tempestade, se for por rádio, e outros acidentes que acontecem. Dentro do meu data center, essa fibra é monitorada 24/7. O tempo-resposta que eu dou para uma eventual ruptura, o que não acontece, ou acontece é muito difícil, muito mais por falha humana do que por qualquer outra coisa, é muito mais rápido e a latência é muito melhor. Então, para o consumidor final, ele tem melhores custos, obviamente, mas tem rapidez e menos lentidão quando ele acessa as aplicações. Como é que você fez para se preparar para essas mudanças ao longo desse tempo todo? Eu estudei bastante, eu comecei a estudar muito o mercado lá fora, principalmente o mercado americano, que ele sempre nos trouxe novidades, né? E tudo que a gente viu lá fora, a gente acabou adaptando as nossas estratégias comerciais aqui, nos antecipando, inclusive, aos concorrentes, porque trabalhar numa empresa global, você tem essas possibilidades. Tem outros problemas, mas tem muitas possibilidades. Então, como a Equinix ela foi uma empresa de vanguarda, criando ecossistemas, a gente trouxe isso para o Brasil, a gente evangelizou isso, inclusive com a ajuda de vocês, falando muito sobre isso para o mercado,
insistentemente nos eventos, explicando o conceito de ecossistema, o que eu achava um absurdo no começo, mas como é que pode não ter todos os serviços? E a Equinix nunca teve a pretensão de ter todos os serviços e ofertar isso para o cliente. Ela teve sempre a pretensão de interconectar toda a base de clientes para que eles fizessem negócio entre eles.